É. Ó. Ei, depois me ensina como é que faz. Ele sempre... Você viu a aula de físio? Acho que os 10 primeiros minutos. Sêmio. Vamos lá, gente. Bora. Perderam ou ganharam? Futsal. Depois briga. Briga de novo, bicho. Você tá em todas as. Não. Você tá em barra. Ei, professor, faz um time de... Bota lá no UFC. Mas assim, sobrou pro Julinho. Ei, faz um time de farmácia lá. Você fazendo gol lá. Você viu? Fala mais alto aí. Não sei. Faz o time de farmácia lá. Ah, não. Nós tivemos forte. Não, Quero proteger meus amigos também. Não, mas Manda ele fazer um time de farmácia lá, velho. Bota uma misturinha. Ah, que eu tava vendo também você na... É! Tá dançando forró, mano? Festa junina. Pessoal, vamos lá, gente, continuando. Ó. Então, em relação aos fatos, a gente tem explanado de forma geral das substâncias que estão relacionadas, falamos um pouquinho sobre o cálcio. Então, a gente precisa dar uma recapitulada nessa situação de como acontece o processo de contração e relaxamento de musculatura, porque aí a gente vai entender um pouco de fármacos que agem sobre a questão de contração e relaxamento de musculatura cardíaca e fármacos que agem sobre contração e relaxamento de musculatura lisa vascular, certo? Então, nós vamos ver fármacos que atuam sobre ritmo cardíaco, frequência cardíaca, débito cardíaco e fármacos que agem sobre resistência vascular periférica. Tá? Então, para isso eu preciso entender um pouquinho sobre como acontece isso. Exemplo, eu tenho lá um processo de um potencial de ação, onde eu vou ter um potencial elétrico, gera-se uma despolarização, abre-se os canais de cálcio dependente de voltagem. A partir do momento que esses canais se abrem, o cálcio começa a ter um fluxo maior para o meio intracelular. A partir daí, também aquele cálcio que está lá no retículo sarcoplasmático, ele sai do retículo sarcoplasmático, ocorre o que nós chamamos de faíscas de cálcio. Esse cálcio se liga a troponina, contração da fibra, certo, amiguinho? Contraiu a fibra, após a contração, esse cálcio desacopla, o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático através de transportadores de membrana desse retículo específico e depois, através de uma antepase de membrana, também uma quantidade de cálcio sai do meio intracelular e vai para o meio extracelular. Isso é questão fisiológica, né? Aí, entendendo esse passo a passo, eu posso pensar no seguinte: se eu mexer nesse canal de cálcio, eu posso ter uma ação sobre isso. Se eu interferir na antepase, que faz troca de sódio e potássio, também eu posso interferir sobre esse processo de contração e relaxamento. Se eu mexer no canal de potássio, eu posso interferir sobre esse processo de contração e relaxamento. Então, dentro desse aspecto, desse ciclo, eu consigo ter vários locais como foco para ação de medicamentos. Então, eu vou ter lá antagonistas do próprio canal de cálcio, eu vou ter fármacos que agem naquela antepase sódio potássio dependente, tá? E eu posso também ter fármacos que interfiram diretamente sobre canais de potássio, o exemplo minoxidil que nós conversamos. Oi? A gente está falando aqui de contração, de comparação, autoposturismo vascular. A gente pode colocar, apesar que os canais eles são um pouco diferentes, tem um canal do tipo T, canal do tipo L, um pouco diferente, mas de forma geral, o padrão é muito parecido. A gente pode condicionar, porque a gente tanto vai ver isso acontecendo no coração, como a gente vai ver isso acontecendo na musculatura lisa. Tá? E aí, quando a gente for falar de questão vascular dos fármacos que agem, aí a gente vai especificar melhor, mas aqui de forma bem geral mesmo, tá? Apesar que essa imagem está falando sobre o miocárdio, ok? Então, alguns alvos relacionados em relação os alvos estão condicionados aos medicamentos vasculares, que vai ser o principal grupo que a gente vai falar, A gente vai começar pelos vasodilatadores. Mas como os fármacos atuam no processo de vasodilatação? Primariamente, mexendo na resistência vascular periférica. Então, se eu tenho um paciente que tem resistência vascular periférica, um vasodilatador, ele vai trazer, óbvio, uma resposta extremamente positiva.
Então você consegue avaliar o seu paciente, perceber que ele tem um problema de resistência vascular periférica e aí você introduz um fármaco vasodilatador. Hoje os fármacos vasodilatadores mais utilizados são os que atuam sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os IECAs, né, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, que a gente vai estudar eles, por exemplo, o captopril, e os BRAs, né, que são os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, por exemplo, a losartana que o Guilherme tinha falado. Então, esses são os vasodilatadores que nós mais utilizamos. Tá? Depois, nós temos os antagonistas do cálcio, exemplo, o nifedipino, né, que também ele é um excelente fármaco, até mais potente, beleza? Só que o problema do nifedipino e dos demais fármacos do grupo, né, das gidopiridinas, eles promovem o que nós chamamos de edema maleolar. Já ouviram falar em edema maleolar? Então anotem bonitinho aí que depois nós vamos falar um pouquinho sobre edema maleolar. É um efeito colateral a esses fármacos. Até que ponto esses fármacos eles interferem no sistema nervoso central? E a nível hormonal também? Depende, exemplo, no caso dos antagonistas adrenérgicos, eles interferem de alguma forma que você vai fazer um processo de compensação, né? Imagina você promover um bloqueio simpático, né? Você pode ter uma maior carga simpática. E também você ter queda abrupta de pressão. Imagina assim, ó, seu paciente está em hipertensão, você usa uma dose alta de nifedipino. A pressão tem uma queda, porque é uma vasodilatação muito intensa, e aí você vai ter uma compensação simpática para tentar compensar. Então, você vai pegar e vai aumentar a frequência cardíaca e vai ter uma maior quantidade de substância adrenérgica lá no receptor vascular para tentar fazer uma vasodilatação. Tá? Então, nós chamamos isso de taquicardia reflexa, né? Um reflexo de uma queda abrupta de pressão causada pelo sistema simpático. Então, a gente pode ter sim. Eu já vi relatos de gente que toma losartana e fala que o libido cai. Não, losartana não é muito comum não, mas propanolol, beta-bloqueador, fato. Beta-bloqueador causa disfunção sexual, principalmente propanolol. Como que funciona, para você, esse escalonamento, uma coisa tipo, quando o médico troca um medicamento de hipertensão por outro, sendo que o outro está fazendo efeito? É alguma coisa empírica, alguma coisa que é mais menos invasiva? Desculpa, campeão, eu não consegui pegar o... Assim, o médico está fazendo tratamento com captopril, ele troca por outro fármaco, sendo que o captopril já está fazendo efeito. Por que faz essa troca? Aí no captopril ficaria muito fácil de responder, né? E aí a pergunta do que eu estou achando que pode ser. Por exemplo, captopril tem alguns efeitos colaterais, exemplo, a tosse seca, e aí normalmente o médico inicia o captopril, a pressão do paciente está ajustada, conseguiu o controle, o manejo foi bem feito, porém o paciente reclama o tempo inteiro de tosse, né? Olha lá, o pessoal ali está tomando captopril. Por quê? O captopril aumenta a bradicimina, né? Isso promove como se fosse uma irritação do trato respiratório superior, né? O captopril inibe uma enzima chamada bradiciminase, e aí a degradação da bradicimina não acontece. Aí você faz um acúmulo de bradicimina, e aí o paciente fica, né, com essa tosse. E aí o médico troca pela losartana. Então essa é muito tranquilo eu te explicar. Agora em outras situações, né, aí a gente tem que avaliar. Por exemplo, os IECAs, eles têm um problema de resistência compensatória, porque ele inibe a enzima na via pulmonar de produção. Só que o que o seu corpo faz? Ele começa a sintetizar mais angiotensina por outras vias que não seja pulmonar. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Ele tende a ir perdendo efeito, porque o seu organismo vai tentar normalizar as concentrações de angiotensina 2 através de outras vias de síntese. Tá? Então é muita coisa também, tá? Mas aí assim, é difícil numa pergunta dessa eu consigo entender porque o médico está lá com o paciente, ele sabe o histórico, ele sabe o resultado, os efeitos colaterais, possíveis interações, parâmetros de exame, um monte de informação, né? Aí a gente, às vezes, como a gente não está com essas informações, falar especificamente cada situação. Mas as trocas normalmente, ou pode ser por efeitos colaterais, por não boa adesão ao tratamento. Agora, quando está tendo boa resposta, normalmente é efeito colateral. Efeito colateral. O problema do edema maleolar que eu falei da gidopiridiana é comum. A tosse relacionada aos IECAs também é bastante comum. Perguntas até aqui? Pergunta, Baldinho? Não?
Como é que tá seu irmão, cara? 100%? Show de bola? Esse dia eu vi ele de longe lá. A questão também de complacência da aorta, reflexão de onda de pulso também é uma situação que a gente pode utilizar, questões de angina, né? Nós temos alguns fármacos específicos também, alguns antiarrítmicos, alguns cardiotônicos, tá? Nós vamos falar sobre alguns. Lembrando que a gente não consegue falar de tudo, pessoal. A nossa função aqui não é no antibiótico fazer vocês especialistas em infectologia. Nos fármacos relacionados à hipertensão, todo mundo sabe que cardiologista, não tem nada a ver. São conhecimentos básicos, né? Então a gente vai falar dos principais aqui, ok? Em relação a ateroma e trombose, a gente não vai entrar nos fármacos que fazem esse manejo nesse momento, nós vamos falar isso depois. Na N3 vamos conversar sobre drogas fibrinolíticas, nós vamos falar também de anticoagulantes e procoagulantes, tá? Então nesse momento a gente vai falar um pouco, principalmente relacionado à trombose, tá? E formação de novos vasos, né? Principalmente angiogenes, em algumas situações de alguns tumores podem também relacionar a reflexos vasculares, tá? Então também tem fármacos que podem ser utilizados. Vamos começar os queridos vasodilatadores. Anotem esse grande tópico no caderninho aí de vocês, a gente vai falar. Eu vou começar por aqueles menos utilizados, aqueles que normalmente não são os mais empregados, e depois a gente vai entrar nos clássicos, os IECAs e os BRAS, que esses vocês têm que saber. Que é droga, gente, que você vai prescrever na UBS, é droga que você vai prescrever lá na UPA, é droga que você vai usar muito, captopril, losartana, tá? Esses medicamentos é medicamento básico, né? Você tem que ter um mínimo de compreensão sobre esses fármacos, porque você vai promover muita prescrição deles, ok? Então, para a gente entender os vasodilatadores, é aquela introdução que eu fiz para vocês, tá? A gente olha para essa imagem aí, e a gente consegue fazer, olha, como, né, o nosso organismo ele sofre influência de tantas substâncias, certo? Então a gente pega ali uma célula muscular lisa e olha um monte de amplitude de receptores só para promover questão de relaxamento e contração. Relaxamento e contração. Então não é uma única molécula que vai lá e fala assim, ó, contrai ou relaxa, contrai ou relaxa. Então são várias vias diferentes. E quando existem várias vias, a gente pode atacar todas essas vias, claro, algumas delas em momentos diferentes. Eu não vou também sair suprimindo tudo, né? O paciente, quando chega para você lá no pronto-socorro com a pressão 220 por 140, você não quer falar assim, não, agora eu tenho que jogar a pressão desse paciente lá para 120 por 80. Não é isso que a gente faz, né? Fazer uma queda abrupta da pressão, tá? Então a gente não vai bloquear um monte de via, utilizar um monte de medicamento de uma vez. Mas eu posso atacar uma via primordial que eu acho que para esse momento vai ser mais interessante para o paciente. E aí nós temos todas essas classes e nós vamos conversar sobre 90% delas, vamos colocar assim, né? 80-90%. Primeiro aqui os antagonistas AT1 em amarelinho. Todo mundo está vendo amarelo ali? Sim ou não? Vocês estão vendo em vermelho também chamado de inibidores da ECA? Vocês estão conseguindo acompanhar a setinha onde cada um está? Conseguindo acompanhar? Então olhem lá, ó, antagonistas AT1. Então a primeira coisa que tem que vir na cabecinha de vocês, ó, lá na cabecinha, o que é a primeira coisa? O que é antagonista? Por isso que eu falo, se o cara não sabe o que é básico, o cara já não consegue entender mais nada. Meu Deus, o que é antagonista? O que é agonista? Não sei. Então antagonista bloqueia. Então eu já sei, opa, ele bloqueia o receptor AT1. Agora quem é o receptor AT1? É o receptor de angiotensina 2. Então, nesse grupo estão os fármacos que bloqueiam o receptor de angiotensina 2. Por isso eles são chamados de BRA, bloqueadores dos receptores de angiotensina. Tranquilo, pessoal? Acompanharam? Aí a gente vai lá para o vermelhinho, ó, inibidores da A ECA é a enzima que converte a angiotensina 1, como a imagem está mostrando, ó. Angiotensina 1 e angiotensina 2. Então a gente percebe assim, ó, os BRAs aqui bloqueiam um receptor metabotrópico. Os IECAs bloqueiam uma enzima. Então eles têm alvos farmacológicos diferentes.
Porém, eles atuam dentro do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eles participam do mesmo sistema. E aí agora você vai fazer sabe assim, aquele banner vermelhão assim no seu caderno, assim, no seu computador, e vai colocar assim, ó, não se utiliza IECAS e BRAF na mesma prescrição. Beleza? Eu não uso lá captopril mais losartana, ramipril mais valsartana, lisinopril mais ternizartana. Então eu não combino os dois grupos, tá? Essa combinação não pode, porque eu não uso os dois grupos na mesma prescrição do mesmo paciente. Antagonista de receptor AT1 e inibidores da ECA, tá? Então já fica essa informação, tá? Essa combinação nós não utilizamos. O que acontece se usar, professor? Há uma potencialização de inibição muito grande, né, do sistema. Tá? Isso você gera uma descompensação muito grande, porque você tem que pensar que essa angiotensina 2 ela tem funções fisiológicas também importantes. Tá? Então a gente não promove esse bloqueio. Acompanharam aí? Tranquilo aí na frente, pessoal? Então, ó, inibidores da ECA, antagonista de receptor AT1. Gente, isso aqui é só a introdução, a gente vai falar de cada classe. Só estou passando uns macetes já para vocês irem anotando, que são os pontos principais, certo? Depois a gente vai destrinchar isso aí, tá? Depois lá, ó, bloqueadores dos canais de cálcio. Falamos agora há pouco. Medicamentos que conseguem bloquear canais de cálcio. É por isso que eu falei para vocês, cuidado, né? Porque nós temos muitas classes diferentes que são bloqueadores de canais de cálcio. Mas para a questão vascular, nós estamos falando aí dos bloqueadores chamados de dihidropiridinas. Dihidropiridinas, tá? São os antagonistas dos canais de cálcio, que nós chamamos de dihidropiridinas. Um exemplo, nifedipino. Nifedipino é uma dihidropiridina. Professor, por quê? Porque ele é seletivo da ação vascular. Qual é o nome, professor? Nifedipino. N mesmo, N de navio. Nifedipino. Vascular. Ele não vai mexer nos canais de cálcio do miocárdio. Ele não vai interferir sobre o ritmo cardíaco. Né? Ele vai ser vasodilatador mesmo. Tá? Professor, mas dentro dos bloqueadores do canal de cálcio da hipertensão, a gente vai ver só essas dihidropiridinas para a questão vascular? Sim. De forma geral, não, porque nós vamos ver os antagonistas de canais de cálcio que são mais seletivos do miocárdio. Aí já são o quê? Antiarrítmicos. Então, por isso que eu pergunto para você assim, ó, os fármacos que antagonizam os canais de cálcio, eles são antiarrítmicos? Você vai falar, nem todos, né? Nem todos. As dihidropirimidinas, não. O verapamil, que antagoniza no coração, sim. E aí nós vamos ver a diferença já. Eu vou mostrar para vocês aqui quando a gente olhar essas duas classes, ok? Depois lá, ó, ativadores dos canais de potássio. Beleza? Ali entra o nosso querido minoxidil ali, certo? Minoxidil, ele entra, tá, nesse grupo aí. Depois, antagonistas de receptor alfa-1. Alfa-1. Tá? Você está vendo um Nzinho lá, um Nzinho e um E? Antagonista alfa-1, um N, um E embaixo, mostrando a setinha, um NE ligando no receptor. Aquele NE é o que, gente? Noradrenalina. Beleza? Então, ó, preste muita atenção. Antagonista de receptor alfa-1. Antagonista da noradrenalina no receptor adrenérgico vascular. É isso que ele está te mostrando. Então ele está falando assim, ó, esse medicamento ele impede com que a noradrenalina se ligue no vaso. Então, aquela ação que ela promove vascular está sendo impedida. Beleza? Então é isso que o fármaco está fazendo. Tá? E aí de novo vem o cão arrependido. Eu tenho que lembrar na fisiologia o que a noradrenalina promove no endotélio vascular. Pessoal, se eu não sei essas coisas, gente, eu falo muito isso para vocês, não é sacanagem, é uma ajuda para você entender o que vai ser a sua vida no quarto ano. Isso vai ser muito cobrado de vocês. Por isso que o quarto ano ele fica muito pesado. Porque assim, chega lá, os professores vão cobrar, vai falar assim, ó, vocês passaram 3 anos na fila. Então agora chegou a hora de a gente pegar tudo isso e levar para a clínica, né? É isso, pessoal?
Então vai ser cobrado. Então uma hora o cara que não é bom em fisiologia, ele vai ter que aprender. Não, eu não tenho como um médico ser bom médico, gente, sem saber fisiologia. Não tem como, é impossível. Então é um conhecimento que você tem que ter, porque o seu raciocínio clínico é em cima disso, é em cima do funcionamento do corpo do paciente. Tá? Então você tem que entender como funciona, não tem para onde correr. Fisiologia é vital, tá? Então, antagonista dos receptores adrenérgicos alfa-1. E aí nós vamos falar também de alguns medicamentos. Exemplo que nós temos é a hidralazina. A hidralazina é muito utilizada em gestantes, né? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, ok? Então ela é uma opção importante. E ela é uma antagonista de receptor alfa-1. Nós temos beta-bloqueadores que também antagonizam o receptor alfa-1. Exemplo, carvedilol. Nós vamos falar sobre ele também. Tá? Os antagonistas de receptor ATA e ATB, eu acredito que a gente não vai entrar. E aí você percebe que do outro lado a gente tem os IECA de novo? Em vermelhinho de novo? Presta atenção nas duas imagens, por favor. Quero que você olhe dos dois lados. Os dois lados. E eu gostaria que alguém me falasse assim, professor, de um lado está acontecendo uma coisa, do lado outra, e o que elas fazem? Se alguém consegue me ajudar aí, ó. A setinha está mostrando todo o caminho. O lado contrário está sendo agonista e outro antagonista? No lado contrário, o relato. Lá é o caso do Sim, o outro não está. Está bloqueando o mecanismo de contração e o outro está Foque no vermelhinho, os inibidores da ECA, o caminho que ela está proporcionando ali. E do outro lado, do mesmo jeito, foque em relação aos inibidores da ECA e o que ele está condicionando. Quando ele mostra aqui, gente, ele está falando dessa enzima, não é a ECA? Que produz essa substância, não é verdade? Que ela se ligaria aqui, certo? Se ela se ligasse, porque se eu estou impedindo essa conversão, eu não estou produzindo isso. Mas se ela se ligar, ela promove uma contração. Se ela não se ligar, então eu não tenho contração. Então é uma inibição desse processo. Se eu inibo contração, eu tenho um relaxamento. Mas isso está acontecendo porque eu estou inibindo angiotensina 2, porque eu estou inibindo produção de angiotensina 2. Aí a gente passa para cá. Aqui tem alguma coisa falando de angiotensina 2? Não. O que está falando lá em cima? Bradicimina. Então ele está tentando mostrar para você assim, ó, Clara. Ele está tentando ensinar para Clara assim, ó, Clara. Os inibidores da ECA não atuam só na via da ECA, por mais que receba esse nome, isso é uma pegadinha. E aí é por isso que eu falo que tem que prestar atenção na aula. Se você for buscar um monte de aula que eu já vi e um monte de material, sabe, Tadeu? Só fala dele como inibidor de ECA e ponto final. Eles relatam que o mecanismo de ação dos IECAs está condicionado apenas à inibição da ECA. E aí quando vai falar de efeito colateral, cita isso aqui. Só que na verdade na farmacologia não é assim, isso é um erro grave. A potência, anotem no caderninho de vocês já, nós vamos falar sobre esse grupo melhor, mas eu já quero que vocês anotem. A potência dos inibidores da ECA não está funcionando apenas a via da angiotensina. Beleza? A potência dos inibidores da ECA não está condicionado apenas à via da angiotensina. Professor, por quê? Porque ele está condicionado também ao aumento de bradicimina. A bradicimina é uma substância potente vasodilatadora, certo? Então, se eu aumento bradicimina, eu aumento vasodilatação. Então, o medicamento está agindo aqui e está promovendo vasodilatação. Ele está agindo aqui e também está promovendo vasodilatação. As duas coisas se convergem e aí eu chamo isso na farmacologia de sinergia, né? Quando eu tenho duas vias combinando para a mesma função. Então a gente está tendo uma sinergia farmacológica, certo? Duas cascatas acontecendo ali, culminando a vasodilatação. Professor, mas quando a gente aumenta a bradicimina, não aumenta esse reflexo de tosse no paciente? Sim. É um efeito colateral em alguns pacientes.
mas não deixa de ser importante para a função farmacológica e a vasodilatação. Eu não posso achar que esse acúmulo de bradicimina não está ajudando no processo da vasodilatação, porque está. Então imagine, quando você for comparar potência de resposta, o que é melhor, o que é pior para o seu paciente, você tem que pensar que os IECAs têm esse plus em comparação com os BRAs. Os BRAs, eles estão lá do outro lado? Os bloqueadores de receptor de angiotensina mexem na via da bradicimina? Não. Então isso é uma vantagem e uma desvantagem. Por que que é uma vantagem? Porque ele não vai causar tosse no paciente, os BRAs. Por que que é uma desvantagem? Porque a bradicimina não vai estar promovendo a vasodilatação, porque ele interfere. Então tudo isso a gente avalia no paciente. Tá? Por quê? O que é melhor para um não é melhor para o outro. Imagina, eu prescrevo enalapril para o Guilherme. O Guilherme tem tosse, segue o baile. E o Guilherme continua tomando enalapril. Eu prescrevo enalapril para o Tadeu. Aí o Tadeu começa a ter reflexo de tosse. Eu troco e começo a usar o losartano. Então, que um paciente se adapta, muitas vezes o outro paciente não se adapta. Então, isso vai ser comum de cada paciente. Né? Por isso que o que é melhor é o que é melhor para o paciente. Falar o que é melhor de forma geral é muito complexo, né? Porque a terapia farmacológica ela precisa ser individualizada, né, minha amiga? Certo? Conseguindo entender, gente? Ficou claro? Existe fármaco. Pode perguntar, meu. Eu sei que tem alguma coisa te angustiando. Não. Os dois causam Não, mas vamos entender, nós estamos aqui para entender. Vamos lá entender, ó. É justamente isso que as pessoas querem colocar na nossa cabeça. Que a via da bradicimina relacionada ao captopril é ruim, vai causar tosse, isso é um problema. Beleza, sim, também. Mas é só isso? Não. Porque o acúmulo de bradicimina, ele promove vasodilatação. Você não está querendo vasodilatação no seu paciente? Então essa inibição da bradiciminase que degrada a bradicimina, está te ajudando na vasodilatação. Então falar que isso é só ruim também é um erro. Então esse acúmulo de bradicimina promove a vasodilatação. Então isso também está sendo importante. Agora, isso gera o efeito colateral relacionado à tosse? Gera. Então tem um lado ruim, então tem um lado bom e tem um lado ruim. Se você me fala dessa forma, sim. Tá? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Tá? Mas não só ruim. E especialmente bradicimina é importante. Então tá ótimo, se você entender maravilha. Mais alguém, gente? Professor, só pode falar. K2, KI, aonde? Ah, o potássio lá? O K é potássio. K mais lá. K mais potássio. É, porque realmente a imagem está um pouquinho de coisa, tá? Mas é potássio, tá? Aqui ele só está mostrando as vias, né? Tá? Angiotensina 2, aqui é um receptor metabotrópico, é popular da proteína G. Então ele vai mexer em vias principalmente relacionadas com os canais. A gente tem que pensar assim, ó, tanto a proteína GS como a proteína GI e GQ, todas elas interferem de alguma forma sobre canais de iônio, tá? Principalmente o canal de cálcio, tá? Mas também canais de potássio. É só isso que ela está mostrando aqui, tá? Vias relacionadas. Aqui em relação à entrada do potássio, é porque vai gerar uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização, ela acaba gerando fechamento de canais de cálcio. Fechou o canal de cálcio, eu tenho um relaxamento da musculatura, porque vai diminuir o fluxo de cálcio para dentro da célula. Então, cada uma só está mostrando, né, como ela promove o relaxamento da musculatura. Porque todos são vasodilatadores, todos promovem, né, o relaxamento dessa musculatura. Podemos continuar, crianças? Sim ou não? Não, professor, estamos mortos. Depende da disponibilidade do senhor aí. Não. O povo me espera, o pessoal é gente boa. O pessoal é tranquilo. Não, vai dar tudo certo. Vai dar aquele dele. Vai todo jeito, né? É pra assim, né? Tem que ser pontual, entendeu? Não. Pontual em reunião, o pessoal não dá valor pra gente, tem que dar valor que a gente chega atrasado. Vamos lá, né? Super ocupado, chega atrasado. Estrela só chegou por último, né, professor? Né? Será que a gente vai chegar na Na aula não pode. Ah! Tchau.
Rapaz, vocês estão parecendo filho, né? Quando o pai fala pro filho uma coisa, o filho, pai, agora pode fazer isso. Ó, a vovó falou que você aprontava, papai. Então vamos lá, gente, vasodilatadores, tá? Nós vamos falar dos vasodilatadores, ali eu coloquei só o resumex. Nós vamos começar na próxima aula falando das dihidropiridinas, tá? Que eu pedi para vocês anotarem, tá? E aí dentro das dihidropiridinas, o principal fármaco é o nifedipino, mas nós temos outros, como amlodipino, nomodipino, que pertence também. E vamos também falar do verapamil. E aí a gente encerra aqui, mas preste muita atenção nesse slide, gente, porque muita gente confunde, tá? E não pode confundir isso, pelo amor de Deus. As dihidropiridinas, elas são vasodilatadores, são antagonistas do cálcio e promovem vasodilatação. Preste muita atenção no que eu estou falando. Quando a gente pesquisa fármacos que interferem sobre ritmo cardíaco, lá vai estar assim, antagonistas do cálcio. E eu estou pedindo para vocês prestarem atenção, para vocês não caírem nas pegadinhas lá. Porque isso é uma pegadinha literal mesmo. Então fala assim, ó, antagonista de canal de cálcio é antiarrítmico. Aí você fala assim, então todo fármaco que age como antagonizando o canal de cálcio é antiarrítmico. Não. Porque os antagonistas do canal de cálcio não dihidropiridinas. Dihidropiridinas não entram. Ele não é antiarrítmico. Então quem entra? O verapamil que está. Professor, não entendi. Eu sei que tem muita gente assim, não entendi. Então vamos lá. Eu tenho canais de cálcio, né, relacionado à musculatura lisa, eu tenho canais de cálcio relacionado à musculatura cardíaca. Para mim falar que um fármaco ele interfere sobre ritmo cardíaco, ele tem que mexer na musculatura cardíaca, né? Então ele tem que interferir no ritmo cardíaco. E os fármacos que promovem ação seletiva vascular nos vasos não mexem no ritmo cardíaco. Então, exemplo, as dihidropiridinas têm ação direta vascular. Então, eles antagonizam canais de cálcio mais seletivo de musculatura lisa vascular. Então, é isso, tá? Quando eu penso em antagonismo do canal de cálcio com o poder, né, de ser um antiarrítmico, nós estamos falando principalmente do verapamil. E também alguns autores trazem o diltiazem, né? Ele também promove isso, tá? Por que eu estou colocando? Porque quando vocês estudarem os antiarrítmicos, Valdon Williams, né, que ele é um grande autor da cardiologia, ele classifica em 4 grupos. Os que agem sobre o canal de sódio, os beta-bloqueadores, os que agem em canal de potássio, os que agem em canal de cálcio. Aí lá no canal de cálcio ele coloca o verapamil lá, tá? Mas as dihidropiridinas não entram. As dihidropiridinas não entram, beleza? Depois de eu ter falado pausadamente assim, Maldinho, vai ter alguém que lá na prova vai colocar, professor, eles entram sim, professor, eles entram sim. Aí o cara vai errar lá. Então anotem bonitinho para não ter esse erro, certo? E aí na próxima aula a gente dá continuidade aqui. Pessoal, não é um tema longo, tá? Vai ter tempo de a gente revisar, tá? Vai ter tempo de a gente fazer bastante coisa aí, tá? Então, não é um tema tão longo assim não como antibióticos, tá? Antibióticos é bem maior, então a gente tem tempo sim, até a prova que a gente